Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa. Essa semana a rainha tá fazendo 92 anos de idade, aniversário dela, mas chega de falar de coisa boa, vamos falar de morte. É isso que a gente precisa falar hoje. Afinal de contas, um dia ela vai morrer, né? Todos nós vamos, na verdade, então por que não falar sobre isso? Eu tô falando aqui sobre isso e tal, pode ser um assunto meio, né, que, porra, o que tá falando? De onde é que tirou essa história? Mas não sou só eu, na verdade tem pessoas que estão lidando com essa morte da rainha fazem anos e, na verdade, digo mais, ensaiando como é que vai ser o velório e todo o procedimento quando a rainha morrer. Isso, inclusive, é chamado de Operação London Bridge. Além, é claro, de choradeira, desespero, batido no chão, não acredito, inconformado, né? Mas, enfim, o Charles finalmente vai assumir o trono, então ele vai estar feliz da vida. Ou não, afinal de contas, é a morte da dele. Tem isso também, né? Aquela coisa que o cara, porra, ao mesmo tempo que vira rei, também tem que lidar com a morte da mãe, ou seja, é duas notícias ruins numa só, né? Eu já fiz alguns outros vídeos, inclusive, falando sobre a rainha, com curiosidades e momentos dela, enfim, vão estar lá no final desse vídeo, tá os links pra tu acessar, ou na descrição do vídeo, ou lá no post do blog, então não tem como tu perder esse vídeo, tá? Ou, por exemplo, esse aqui, que é algum vídeo com 20 fatos sobre a Rainha Elizabeth II, então vai lá ver ele. A primeira pessoa que vai saber disso, claro, muito provavelmente, vai ser o médico dela. Todos esses ensaios que foram feitos simulando a morte dela e como é que eles iriam lidar com isso, é sempre por causa de um problema de saúde. Então o médico vai lidar com ela, ele vai escolher quem pode entrar no quarto, ele vai escolher as notícias que vão poder ir a público ou não. A pessoa que vai ser responsável por cuidar das notícias, da informação sair, vai ser o secretário direto da rainha, e ele então vai passar um código por linhas totalmente seguras para Downing Street, por exemplo, né, para a casa da primeira-ministra, e também para os países da Commonwealth, né, aquele grupo de países que já pertenceram, já foram parte do Império Britânico, incluindo 15 países a qual a rainha ainda é chefe de Estado até hoje em dia. A mensagem que ele vai passar para essas pessoas é London Bridge is down. Isso é um modo de informar: "Cê foi, faleceu". Tem vários outros códigos que já foram utilizados no passado. No caso do George VI, do pai da rainha, por exemplo, o código era Hyde Park Corner. Todas elas têm uma operação, todas elas têm ensaio, tudo isso pré-definido. Obviamente, não tem como ser definido depois da morte da pessoa, né? Então já é pré-definido. O primeiro-ministro ou a primeira-ministra vai ser informado através daquele código também, né? O London Bridge is down. E se for à noite, se for na madrugada, vai ser acordado para poder informar para a pessoa isso também. E depois, junto, na verdade hoje em dia, junto com a BBC, a Press Association vai ser informada também, que é uma agência de notícias, e aí sim vai se espalhar pelo mundo inteiro em questão disso aqui, ó. Se espalhou. O site do Palácio de Buckingham também vai ficar todo preto, com texto simples por cima. O site já tá todo prontinho, montadinho. Claro, esperamos que demore um tempinho para ser usado esse template, mas enfim, já tá tudo pronto. E o Charles, à tarde, né, tipo no final da tarde, começo da noite, ele vai fazer então o primeiro discurso. Inclusive eu tenho ouvido um boato, né, no tour que eu faço sobre a realeza, caso tu não saiba, isso existe, um tour comigo sobre a realeza britânica em português, todas as quartas-feiras aqui em Londres. Clica aqui e tu vai saber mais e fazer tua reserva também. E nesse tour as pessoas me comentam: o Charles já abriu mão, né, pro William e tal, ele não vai ser rei. Isso não é verdade. Eu procurei discursos, procurei comunicados, press release, qualquer coisa do tipo, isso não existe. Então não é verdade. O Charles vai assumir e o William vai ser então o próximo aí na linha de sucessão ao trono. As rádios da BBC têm um sistema chamado de RATS, tipo de ratos mesmo, que é Radio Alert Transmission System, que é um sistema de comunicação rápida para informar de algum alerta. As outras rádios têm também uma luzinha que ela acende no caso de alguma catástrofe, no caso de algum ataque, enfim, pro DJ, pro locutor, ele saber que ele tem que olhar as notícias naquele momento. No caso da rainha, quando ela morrer, essa luzinha vai piscar. Então aí já é um nível muito mais foda do negócio. Já tem playlists prontas também de músicas que vão ser usadas no caso de triste, o nome seria basicamente esse, inclusive. Triste e muito triste. E no caso, quando ela morrer, vai ser usado, claro, a muito triste. Aqui no QG do Guri em London também tenho essa luzinha, então quando ela piscar também eu sei o que aconteceu e eu vou te informar no Instagram em primeira mão que a rainha se foi.
O The Guardian também tem histórias prontas para colocar para poder publicar. O The Times também tem 11 dias de cobertura pronta para quando a rainha morrer. A BBC, falando de emissora de TV, a BBC One, a BBC Two e a BBC Four, elas vão virar uma emissora só, vão transmitir simultaneamente a mesma programação, colocando no ar também, depois de falar de notícias, fazer boletins geralmente a cada 15 minutos, eles vão colocar no ar o estandarte real, que é a bandeira do monarca, e também tocar o hino nacional, e aí ficar sem programação pelas próximas horas. A comédia também vai ser tirada do ar, principalmente sátira, mas comédia leve vai continuar no ar. E esse momento, quando tudo isso acontecer, é um momento que a gente vai guardar na memória para sempre, querendo ou não, né? É a mesma coisa quando o Ayrton Senna morreu, quando a Diana morreu, quando deu 11 de setembro, quando o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1, né? Todo mundo lembra, eu tava em tal lugar, eu tava fazendo tal coisa, né? Todo mundo tem isso fresco na memória, por mais que sejam décadas, né? Em alguns casos. Então, com certeza esse vai ser mais um momento. O parlamento vai se reunir o mais rápido possível, a Câmara dos Comuns, para poder também fazer ali a sua declaração, seu juramento ao novo monarca. Na Câmara dos Lords tem 2 tronos e um deles então vai ser retirado, né, como um símbolo de que o monarca se perdeu. Outra coisa, e o corpo dela, né? O que vai acontecer? Bom, se ela morrer fora do país, em alguma visita fora do país, o que tem acontecido pouco, mas, né, enfim, se acontecer, tem um dos aviões da Força Aérea Britânica, que é o Esquadrão 32, que lida com esses assuntos oficiais, especialmente envolvendo a realeza, que eles já têm um avião pronto e um caixão pronto para poder buscar ela, seja lá onde for. Se for na Escócia, afinal de contas ela passa 3 meses do ano de férias em Balmoral, na Escócia, se isso acontecer lá, vai ser uma outra forma, um outro procedimento que vai ser tomado. Ela vai para o Palácio de Holyrood House, que é a residência oficial do monarca na Escócia, depois vai até St. Giles Cathedral, a catedral que fica na Royal Mile, e depois de ser velada um pouquinho lá, ela vai ser colocada num trem real, né, no Royal Train, para Londres, e vai vir outro trem atrás desse para poder ir limpando os trilhos, porque as pessoas vão estar, obviamente, no caminho, né, no percurso todo desse trem, jogando flores nele. Então, por isso, vai um outro trem atrás limpando essa sujeirama toda. O caixão, então, vai chegar no Palácio de Buckingham e vai ser levado para a Sala do Trono. Independente de onde estiver, de qual procedimento, esse vai ser o primeiro destino. Ele vai ir para a Sala do Trono. Lá vai ser guardado por alguns guardas do Exército Britânico. Vai ser decretado luto também por 10 dias em todo o país. As bandeiras do país vão ser colocadas a meio mastro, as igrejas vão tocar os seus sinos. No esporte também ninguém vai poder jogar rugby ou cricket, e futebol, no caso do George VI, estava liberado, mas nos parques reais que tem aqui em Londres não pode não pode praticar nenhum tipo de esporte, né, nesses 10 dias aí no total. No dia seguinte ao falecimento, às 11 horas da manhã, na Proclamation Gallery, que fica no Palácio de St. James, o novo rei então vai ser proclamado, dessa vez oficialmente, né? Um cara vai lá, vai pegar um pergaminho, vai abrir o seu pergaminho e vai dizer, eu tenho um celular, porque, né, estamos afinal de contas em 2018. E aí o Charles vai assumir, então, fazendo também alguns juramentos, é claro, né? E especialmente o juramento ao seu povo e à Igreja da Escócia, além da Igreja da Inglaterra. A banda dos Coldstream Guards vai começar a tocar o hino nacional na frente, né, no pátio na frente do Palácio de St. James. O anúncio vai ser feito também em Trafalgar Square, onde tem a estátua do rei do Charles I, né, por ser o marco zero de Londres, o anúncio também é feito lá. E no Hyde Park, 41 tiros de canhão também vão ser disparados como parte dessa solenidade. Na City of London, assim como em todas as cidades do interior do país, nas principais cidades do país, vai ser feito o anúncio oficial pelos seus respectivos prefeitos, e também o Charles, logo depois, vai sair e ir para Edimburgo, Cardiff e Belfast para poder participar de cerimônias em lembrança à sua falecida mãe, né, enquanto ela ainda vai ser velada, na verdade. Ele vai depois retornar a Londres para ir seguir então os procedimentos do velório da mãe. A Camila vai virar a rainha, o povo não é muito a favor disso, mais da metade dos britânicos não gostam da ideia de ter uma rainha Camila, mas não tem muito gostar não gostar. Outra coisa que vai acontecer também é ela ser velada, no 4º dia, o corpo dela vai ser velado no Westminster Hall, lá no Palácio de Westminster, então, no parlamento, enfim, e essa procissão vai do Palácio de Buckingham até o Palácio de Westminster, até o parlamento, em 28 minutos. Esse ensaio já foi feito e já se sabe que esse é o tempo que vai demorar. Essa procissão toda envolve cerca de 2.000 funcionários. Então, assim, é um troço que vai com certeza parar a cidade.
Depois disso, chegando lá no Palácio de Westminster, então, ela vai ser colocada, né, numa espécie de um pedestal, de um altar, e aí então soldados vão fazer a escolta, a guarda do corpo dela e vão se revezar a cada 20 minutos. No caso do velório do George VI, né, do pai da rainha, pertinho dali, num hotel, foram feitos alguns ensaios para poder saber direitinho quais os passos que os soldados tinham que fazer para poder assumir o seu posto. Então, tipo assim, é um troço que a gente não faz ideia que aconteça esse tipo de coisa, mas sim acontece. E aí é aberto ao povo, né, para poder visitar, então, né, dar o seu último adeus ao corpo do monarca. E no caso do George VI, foram 305 mil pessoas que foram lá dar o último adeus. No caso da Elizabeth II, espera-se, o Palácio de Buckingham espera que 500 mil de pessoas vá lá. No Westminster Hall também vão ser colocadas algumas das joias da coroa, incluindo a própria coroa, incluindo a orbe, enfim, outros itens também que estão, né, expostos na Torre de Londres hoje em dia. No dia do velório em si, no caso no 9º dia depois do falecimento, né, então o último dia desse luto completo, vai ser o dia do funeral em si, né, o dia que ela vai ser realmente enterrada. No dia, na verdade, muitas lojas não vão abrir e ao invés disso apenas colocar uma foto da rainha na frente, na sua fachada, e não vão abrir ou operar então com os horários específicos de feriado ou de domingo. Às 9 horas da manhã, o Big Ben vai tocar. Porém, ele não vai tocar normal, eles colocam uma espécie de um pedaço de couro no sino para ele tocar não com toda a força, mas meio que abafado. Essa é a ideia proposital. Às 11 horas da manhã é que o corpo então entra a abadia de Westminster. E nesse momento, o país todo deve estar parado. As ferrovias não vão estar funcionando, os trens vão estar parados e também os ônibus vão estar parados. O motorista, inclusive, vai descer como uma forma de fazer alguns minutos de silêncio em homenagem à rainha. Inclusive, sabe-se que na morte do George VI, num voo de Londres para Nova York, todos os passageiros do voo, enquanto ele estava no ar sobrevoando o Canadá, eles se levantaram e fizeram uma reverência com a cabeça em respeito a um monarca que tinha falecido alguns dias atrás. Imagina, os americanos devem ter parado. Wow, that's amazing! Saindo da abadia de Westminster, então o corpo vai para o castelo de Windsor e lá vai ser privado. E lá dentro, né, o Charles vai ser a primeira pessoa que vai então pegar um punhadinho de terra vermelha e jogar em cima do caixão para poder enterrar, então, de fato, a rainha. Então é isso tudo que vai acontecer, a gente não tem ideia que tanto ensaio aconteça, que tanta coisa seja planejada, mas tudo é minuciosamente planejado. Se tu gosta da Rainha Elizabeth II, eu tenho certeza que tu vai gostar também do meu tour sobre a realeza britânica aqui em Londres, que fala não só da família real atual, mas também de monarcas do passado, e tem mais informações e até datas disponíveis, calendário para reserva, tudo lá em greenlondon.com/royal, tá? Vai lá que tem mais informações sobre isso. E também se aí tu vai gostar dos outros vídeos que eu já fiz sobre a rainha aqui no canal, falando, né, de curiosidades, fatos interessantes e tudo mais, também que estão os links aqui no final desse vídeo e na descrição ali também, tá? Te inscreve no canal para tu não perder nenhum outro vídeo com curiosidades e informações legais daqui, e também marca algum amigo teu que tu sabe que gosta da rainha, ou que já viu The Crown, ou enfim, que gosta dessa história toda de realeza, porque afinal de contas, tenho certeza que falar sobre a morte da rainha é um fato bem curioso, né? E, enfim, a gente se vê domingo que vem, então, com mais um vídeo aqui no canal. Valeu por ter assistido, até lá, tchau!